Então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje é continuar falando das propriedades da transformada de Laplace. Então, só lembrando que na aula passada a gente começou a falar dessas propriedades. Eu vou até copiar aqui para não ter que escrever novamente, tá? Vou colocar aqui só para a gente lembrar. Então, a gente falou da linearidade, tá? Que é uma propriedade que é muito simples de provar, certo? Opa. Ok. Voltando lá. Ok. Então a gente falou da linearidade, a gente falou do escalonamento no tempo e ok. E a gente falou do deslocamento no tempo. E aí, o que é interessante é que você pode... A gente fez até alguns exemplos aí, apesar de ainda estar bem no início, né? De fazer transformada inversa, etc. Mas a gente falou, por exemplo, lá que quando a gente estiver trabalhando com escalonamento, com deslocamento no tempo, né? Vai aparecer um cara aqui, ó, né? Então, toda vez que tiver um E elevado a menos alguma coisa S ou mais alguma coisa S, tanto faz. O deslocamento aqui, esse A pode ser positivo ou negativo, tá? Então, quando tiver uma coisa desse tipo, é porque vai aparecer um deslocamento no tempo, tá? No lado esquerdo, digamos assim. Então, o que você faz? Você faz a transformada inversa normal, mas tem que fazer, digamos, a volta. Eu até vou mostrar isso hoje pra gente, a gente vai ver isso hoje quando a gente estiver trabalhando sobre, a gente vai usar vai demonstrar uma propriedade hoje super importante, que é a convolução, tá? E aí eu vou fazer um exemplo de convolução que a gente fazia antigamente com a convolução gráfica. Eu vou fazer o exemplo usando transformada de Laplace, vocês vão ver que vai ficar mais fácil, tá? Mas isso a gente viu na aula passada, né? Deslocamento na frequência, não sei se a gente chegou a ver na aula passada, acho que viu sim, a gente foi até a derivada, certo? O que? É muito fácil esse aqui também, na verdade, né? Esse aqui é o seguinte: quando você tiver um deslocamento na frequência, vou continuar aqui com as propriedades, tá? O que vai acontecer? Quando você tem um deslocamento na frequência, você tem aqui para encontrar a transformada. O que é o deslocamento na frequência? Na verdade é o seguinte: se você multiplica a função por um E elevado a menos AT, aparece um S mais A lá na transformada de Laplace. Ou seja, eu não preciso ficar calculando a transformada de Laplace, né? Se eu conheço, por exemplo, essa propriedade. Por exemplo, a gente usou isso para quê? A gente usou isso para calcular a transformada de Laplace. Primeiro transformada de Laplace que a gente calculou foi a transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de T. Que a gente, usando a definição, a gente encontrou que era 1 sobre S mais A. Né? Uma outra transformada que a gente calculou foi a transformada de Laplace de U de T, que é igual a 1 sobre S. Vamos supor que eu tivesse calculado primeiro essa aqui. Tá? Vamos supor que eu tivesse calculado primeiro essa aqui. E eu conhecesse que a transformada de Laplace de U de T era 1 sobre S. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor que eu tivesse calculado essa aqui e eu conhecesse a propriedade, que é essa propriedade que vocês estão vendo aqui, ó, né? Que é a transformada de Laplace de E elevado a menos AT F de T U de T é o que? É F de S mais A. Então, olha, se eu tivesse usado a propriedade aqui, ó, transformada de Laplace, né, de E elevado a menos AT U de T, vai ser o que? Vai ser a transformada
Eu até vou colocar aqui, ó, para a gente ver. Deixa eu apagar aqui. Vai ser a transformada de Laplace de U de t. Isso aqui vai ser digamos, o grande de S, né? Quando S igual a S mais A. E o que quer dizer aqui essa propriedade? Isso aqui, ó, nada mais é do que f de S quando S igual a S mais A, tá? Só substituir, ó, f de S mais A, f de S quando S igual a S mais A. E o que é isso? Isso aqui é a transformada de Laplace de f de t quando S igual a S mais A, né? Ok? Então, o que seria isso aqui? Qual é a transformada de Laplace de U de t? Vamos supor que eu já conheço, vai ser 1 sobre S. Mas quando S igual a S mais A. Então, isso aqui vai ser 1 sobre S mais A. Tá? Então, eu poderia ter calculado a transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de t, conhecendo a propriedade. Tá? E a propriedade é super fácil de demonstrar. A gente viu, é só usar a definição que aparece da propriedade. E aí a gente também fez, ó, a gente também mostrou o que? A propriedade da transformada de Laplace das derivadas. Então, eu mostrei que se você pegar a transformada de Laplace da primeira derivada, que a gente também pode escrever dessa forma aqui, ó, transformada de Laplace de df de t dt. Isso aqui vai ser S vezes o quê? Vezes f de S. Só lembrando que f de S é a transformada de Laplace de f de t. Certo? Menos o f, aí você tem que conhecer a função no tempo, no ponto 0 menos. E vocês vão entender porque isso é necessário, né? A gente fez essa demonstração, a gente vê lá, a gente faz uma integração por partes, foi o que a gente fez, e a gente mostra que aparece esse f de 0 menos. E aí, se a gente usar isso recursivamente, encontra essa fórmula. Notem que essa aqui é a única fórmula que vocês precisam conhecer. Como assim? Não entendi, Abel. É o seguinte, ó, pega essa fórmula aqui. Você não precisa conhecer a de cima. Como assim não precisa conhecer a de cima? É só pegar essa de baixo aqui, ó, e aplicar, ó. Bota n igual a 2 aqui, ou 2 aqui. Aí vai dar S ao quadrado, aqui vai dar S a primeira, certo? E aqui vai dar S a zero. S a zero nada mais é do que 1. E aqui, ó, quando chegou no S a zero, você para, porque aqui você não vai ter mais nada, certo? Tá ok? Não vai dar S a menos 1, tá legal? Então, eu vou apagar aqui, né, só pra gente... E se a gente quiser usar o 1 também dá certo, ó. Ó, vou pegar aqui e vou botar o 1, por exemplo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, e colocar 1, aqui vai dar 1, certo? Aqui já vai dar S a zero, aí você para, aqui embaixo você não precisa. É a mesma equação de cima, porque S a zero é igual a 1. Ó, dá S, F de S, menos F de 0 menos. Ok? Então, tem que saber usar essa de baixo. Às vezes, na tabela lá só tem a de baixo, tá ok? Porque ela é uma genérica, tá? Só tem que lembrar que quando o S chega em 0, você para, tá? Porque S a 0 vai dar 1 e não aparece mais o S, tá ok? Notem que isso vai sempre aparecer, né, dependendo do grau, o F de 0 menos, o F' de 0 menos, o F duas linhas, se for o caso, e assim por diante, tá? E aí, você tem que conhecer esses valores. Então, uma das coisas que normalmente é fornecido nos problemas é o que a gente chama de condições de contorno, justamente esses valores aí, tá certo? Uma equação diferencial, né? Num circuito elétrico, a gente vai calcular isso, tá ok? Num circuito elétrico. Um circuito elétrico é muito mais fácil, você não precisa do F', vocês vão ver que só precisa do F de 0 menos, tá? E vocês vão ver como isso aparece no circuito elétrico, tá? E a gente já vai chegar no exemplo do circuito elétrico agora, tá? Antes de fazer... Agora, quais são as propriedades que a gente vai demonstrar agora, tá? Eu vou demonstrar agora duas propriedades, tá certo? Que são essas aqui, ó. São a integração no tempo, tá? Ok? Essa propriedade aqui, antes disso, né? Eu vou demonstrar não, eu vou
eu vou demonstrar uma coisa e depois eu vou vou mostrar como é que funciona essa integração no tempo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, ó, é uma coisa que vai ajudar para a gente poder demonstrar essa propriedade de cima aí, tá ok? Então deixa eu, faltou apagar aqui um cara aqui, ó. Aqui eu acho que não vai nem funcionar, porque isso aqui não é um traço, tá vendo? Eu teria que pintar de branco, mas deixa pra lá. Isso aí finge que não tem nada aí, tá certo? Deixa eu mostrar aqui então pra vocês uma coisa interessante. Olha só, vamos pegar aqui e vamos lembrar, né, disso aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lembrar de uma coisa interessante. Lembra disso aqui, ó? Lembra, mas não quer lembrar, né? Isso aqui é o quê? É a convolução de uma função qualquer, certo? Com o degrau unitário. Concorda com a convolução do degrau unitário? Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a função qualquer aqui, ó. Vou desenhar ela aqui. Tá? Que é tal. Vou botar aqui x de tal. E vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o degrau unitário e vou inverter ele. O de menos tal, que vai ser, na verdade, o de menos tal mais t, que é igual a u de t menos tal, quando t igual a zero. Então, ó, vou colocar aqui. Vocês concordam que esse cara aqui é o meu degrau unitário? Invertido? Não é? Valendo 1 aqui? Não é isso? Não é o meu degrau unitário invertido? Não é isso? Agora preste atenção numa coisa interessante. Olha só. O que você vai fazer? Se você inverteu esse cara de baixo, é porque você vai andar com ele, não é isso? Não é? Bom, aqui é um daqueles casos de convolução que a gente aprendeu, em que um sinal, vamos botar o sinal de cima aqui, só para colocar um exemplo, colocar ele assim qualquer, não interessa qual é ele. Isso aqui vai ser o x de tal, certo? E ele é infinito, ele vai de menos infinito até mais infinito. Nem precisava ser aqui no caso, mas vamos fazer aqui. Então vai ser, por que não precisava ser? Na verdade, precisava sim, tá? Vocês vão ver por quê. O que vai acontecer agora? Eu não vou deslocar esse cara aqui de baixo, eu não vou deslocar ele aqui. Não vai ser esse cara que vai ser deslocado para a direita? E esse cara aqui é o meu sinal todo, não é? Vai acontecer uma coisa legal, vocês vão ver. Esse aqui é o meu sinal todo. Então a gente faz na convolução, o que a gente faz? A gente faz a integral de menos infinito até mais infinito, né? De quem? Desse cara que está aqui embaixo, tá? Tá certo? Né? E olha só que coisa interessante, ó. Notem que eu posso deslocar esse cara para a esquerda ou para a direita. Se t for negativo, ele vai ser para a esquerda. Se t for positivo, ele vai ser para a direita, concordam? Na convolução, a gente já viu isso, tá? Deixa eu selecionar esse cara aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Deixa eu pegar ele todo aqui. E olha só. Então ele está aqui, não é? Quando eu fizer a convolução, a integral vai ser de quanto? Vai ser onde esse verdinho existe. Concordam comigo? E esse verdinho existe de menos infinito até t, não é isso? Porque t é a barreira que está ali, ó. Tá vendo o t ali? Onde está um zero, ó. Concorda comigo? Então a convolução agora, que é o que eu quero, eu posso escrever isso.
né? A minha convolução aqui, ó, x de t com u de t, notem, x de t com u de t vai ser o quê? Eu vou escrever aqui, até vou escrever aqui, ó. Vai ser integral, né, de menos infinito até t, de x de tal, u de t menos tal, de tal, não é isso? Não é isso? Porém, né, até o t, digamos assim, o u de t menos tal, ele vai valer 1, né? Porque, lembra, ele tá valendo 1, certo? Ok? Então, posso escrever isso aqui como sendo o quê? Integral de menos infinito até mais infinito, até t, desculpe, de quem? De x de tal, de tal. E olha só, eu acabei de criar uma equivalência. Como assim? A integral de menos infinito até t de uma função qualquer, por exemplo, x de tal, de tal, que é igual à integral de menos infinito até t de x de lambda, de lambda, não interessa aqui qual é a função, a variável que eu estou usando, certo? A integral de menos infinito até t de x de tal, de tal, x de lambda, de lambda, ou seja, isso aqui é o quê? Nada mais é do que a convolução do x de t com o u de t. Acabei de mostrar isso para vocês. Convolução de uma função com o impulso, desculpa, com o degrau unitário é a integral da função de menos infinito até t, certo? Acabei de mostrar isso. Por quê? É por isso, acabei de mostrar, porque você inverte o u de t e faz isso. Na verdade, a gente já tinha um outro resultado interessante. A gente já sabia que a convolução, né, de uma função com o impulso dá a própria função. Se vocês lembram disso, a gente mostrou isso aqui também quando falou de convolução, né? Por quê? Porque olha só você fazer. O que é a convolução disso aqui com o impulso? Não é a integral de menos infinito até mais infinito de x de tal delta de t menos tal de tal? Lembra que a gente mostrou? Isso aqui é pela definição de convolução, não é isso? E a gente sabe que por propriedade da função delta, isso aqui vai ser o x de tal, quando tal igual a t, né? Porque olha só, é quando zera o delta de t. Então isso aqui vai ser o quê? O x de t. A gente falou até isso. Toda vez que você convoluir uma função com o impulso, dá a própria função, certo? Ok? Legal? Dá a própria função, tá? E aí, notem, faz até sentido o que eu acabei de fazer. Por que faz sentido o que você acabou de fazer? Porque olha só, eu estou convoluindo o x de t com o u de t, não é isso? Tudo bem, eu mostrei isso independente, eu podia ter usado isso aqui de baixo, né? Mas aí seria mais complicado vocês entenderem. Mas o impulso, não é? O impulso não é a integral, desculpa, o impulso não, o degrau unitário não é a integral do impulso? Então, se eu pegar e fizer mais ou menos a ideia aqui da integral do impulso, dá a integral, se eu convoluo, né, em vez de integrar, de fazer a convolução com o impulso, fizer com a integral do impulso, que é o degrau, vai dar a integral da função. Até faz sentido isso, certo? Mas eu expliquei aqui de uma maneira que ficou mais fácil de entender, né? Eu usei a convolução propriamente dita, certo? Ah, por que você está fazendo isso? Tá, estou fazendo isso pelo seguinte, olha só, a propriedade que eu quero demonstrar é essa aqui, ó. É essa aqui. Deixa eu desfazer aqui. É essa propriedade aqui. Tá? Só que para demonstrar essa propriedade aqui, cara, eu vou usar a primeira coisa que eu vou usar, eu vou usar aqui isso aqui. Vocês concordam que essa propriedade é a mesma coisa que eu demonstrar isso aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa que demonstrar que a convolução de f de t com u de t é igual a f grande de s sobre s? Vê se não é. Por que é? Porque isso aqui, ó, acabei de demonstrar que isso aqui
é igual a quem? A isso aqui. Não acabei de demonstrar isso? Acabei de demonstrar isso, não é? Então a convolução da integral de zero... porque você botou de 0 a t. Desculpe, pessoal. É porque a transformada de Laplace, ela começa em zero, né? Por isso que eu estou falando. Aquela integral... Na verdade, o que eu demonstrei foi isso aqui. Integral de menos infinito até t de f de tal de tal, né? É igual a f de t convoluindo com u de t. Só que na transformada de Laplace, a gente está falando da transformada de Laplace o quê? Que começa em zero, não é isso? Então a gente pode colocar aqui zero. Não tem problema nenhum, tá certo? A gente pode colocar aqui zero sem problema nenhum, tá? E eu vou mostrar agora o seguinte, ó, né? Então, no caso de Laplace, aquela integral ali, ela pode começar em zero, tá? Porque quando você colocar, né, a integral, né, do f de t, a transformada de Laplace começa em zero, então não tem problema, tá? Bom, e agora eu vou demonstrar, eu vou falar, mas a demonstração nem é complicada. Olha só, agora eu vou pegar uma outra propriedade aqui que é importante pra cacete, que é essa aqui, ó, é a da convolução. Como assim? Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu cortar ela aqui. E essa propriedade aqui, cara, é muito boa. Vocês vão entender por quê. Porque vocês vão poder resolver problemas de convolução sem ter que fazer aquela complicação toda da convolução. Vocês vão entender já já como isso vai funcionar, tá? Então deixa eu só zerar isso aqui. Ok? E olha só, essa propriedade é o seguinte, ó. Se eu pegar a transformada de Laplace, né, da convolução, ou seja, se eu pegar a transformada de Laplace de x de t convoluindo com h de t, isso aqui vai ser a mesma coisa que fazer a transformada de Laplace de x de t multiplicada pela transformada de Laplace de h de t. Escrevendo de outra maneira, quem é a transformada de Laplace de x de t? A gente chama de x grande de s. Quem é a transformada de Laplace de h de t? H grande de s. Aqui não precisa ser h, pessoal, pode ser y, pode ser qualquer coisa, tá? Ok? É f1, ó, vezes f2 é igual a transformada de Laplace de f1 convoluindo com f2. Ou seja, quando eu trabalho com a transformada de Laplace da convolução, eu tenho a multiplicação, tá certo? Como é que demonstra isso? É só usar a definição. Eu não vou fazer a demonstração aqui, mas não é difícil. Olha só como é que não é difícil, tá? Quem é a transformada de Laplace de x de t convoluindo com h de t? Olha só, h eu coloquei só de uma letra, podia ser y, tá? Quem vai ser? Isso aqui vai ser, ó, integral de 0 menos até mais infinito, de quem? E aqui eu vou colocar, deixa eu até botar de outra cor aqui, da integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De x de tal, h de t menos tal, de tal, que multiplica quem? E elevado a menos st dt, certo? Não é isso que acontece? Tá? E aí, cara, agora é só fazer uma mudança de variável. Pega esse t menos tal, né? E chama de, sei lá, lambda, sei lá, o que vocês quiserem, tá? E aí, o que vai acontecer? O t vai ser igual, t menos tal igual a lambda. Eu só não vou terminar essa demonstração não, mas vocês vão entender por que vai aparecer isso. O t menos tal vai ser igual a lambda. Então o t vai ser igual a lambda menos mais tal, não é isso?
não é isso? O que vai acontecer? Quando você colocar esse t igual a lambda mais tal, aqui, e você substituir aqui, por exemplo, né, e o dt vai ser o d lambda, supondo que tal é constante quando você estiver trabalhando na integração. Quando vocês fizerem isso, galera, vai aparecer um x de tal, um h de lambda, certo? E aí vai aparecer o e elevado a menos s lambda e o e elevado a menos s tal. E, pô, esse e elevado a menos s lambda e e elevado a menos s tal tem tudo a ver com o transformado de Laplace. Vai ficar duas, digamos, transformadas de Laplace com uma integral dupla, como se fosse uma multiplicação. Tá certo? É fácil, não é tão complicado assim. Só não vou fazer isso porque a gente vai gastar um tempão aqui escrevendo, mas não é difícil, tá? Depois a gente vai colocar no exercício, vocês vão ver como é que faz a demonstração, tá certo? Mas isso aqui é importante pra caramba, vou explicar por quê. Por que isso aqui é muito importante? Primeiro, porque a gente pode fazer um monte de exercício em cima disso. Eu até vou fazer uma convolução usando essa propriedade, tá certo? E, olha só, sabendo disso, eu não acabei de mostrar que a transformada de Laplace, né, digamos, eu não acabei de mostrar que a integral de 0 a t é a convolução de f de t com u de t? Eu acabei de mostrar isso. Olha só, quanto é que é a transformada de Laplace disso pela propriedade que eu acabei de falar? Isso vai ser f de s vezes a transformada de Laplace de u de t. Certo? Eu botei f de s porque já é o f grande de s. Eu podia chamar isso aqui, inclusive, de u grande de s. Mas quem é a transformada de Laplace de u de t? A gente conhece. Quem é? Acabei de usar isso. É 1 sobre s. Então, eu acabei de demonstrar isso aqui, ó. Concordam? Não acabei de demonstrar isso aqui? É f de s vezes 1 de s, ou seja, f de s sobre s. Ou seja, eu usei o fato que a integral de 0 a t de f de x dx é a convolução de f de x com u de x, ou a convolução de f de t com u de t. Não se preocupem com as variáveis aqui, certo? Convolução você vai depois usar uma variável qualquer, certo? E o que vai acontecer? E aí, se eu mostro que a integral é a convolução, eu uso a propriedade da convolução e encontro a transformada da integral, certo? Muito importante isso aqui, vocês vão ver que a gente vai usar já isso aqui, certo? Outra propriedade que é importante, tá? É a propriedade, né, da derivada na frequência, tá? Que é essa aqui, ó. Essa da derivada na frequência é facílima de mostrar para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu pegar esse cara aqui. Da derivada na frequência, cadê? Tá aqui. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Da convolução é mais importante, mas essa aí também é importante. Deixa eu pegar ela aí. Deixa eu mostrar. Essa aqui é tão fácil de demonstrar que eu vou demonstrar rapidinho aqui, tá? Essa não demora tempo nenhum. Olha só como é que essa demonstração é fácil. Sabe por que essa demonstração é fácil? Normalmente a gente demonstra como? A gente demonstra usando a definição, né? A gente demonstra usando transformada de Laplace, de t, f de t, não sei das coisas, e tenta chegar lá do outro lado. Essa aqui eu vou demonstrar o contrário. Como assim eu vou demonstrar o contrário? Quem é df de s? Quem é df de s ds? É igual a dds da integral de 0 menos até mais infinito de f de t elevado a menos st dt, certo? Coloca, né, vamos botar menos aqui, colocar menos aqui. Isso aqui, vocês concordam que eu posso colocar para dentro da integral? Se eu estou derivando essa integral aqui, e aqui é uma integral em t, vai dar um s, então eu posso colocar lá dentro, não tem problema, você pode inverter. São operadores lineares, então eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser menos dds de f de t e elevado a menos st e depois um dt, tá? Isso aqui é integral de 0 menos até mais infinito.
Quando eu derivar isso aqui é uma constante, porque eu estou trabalhando com S, certo? Eu só tenho que me preocupar em derivar isso aqui, ó, certo? Isso aqui, qual é a derivada? Ué, isso aqui a derivada vai dar, então vai dar menos o que? F de t, vezes a derivada disso aqui, ó, vezes d ds de e elevado a menos st, depois aqui dt, certo? De 0 menos até mais infinito. Agora, galera, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos o quê? T elevado a menos st. Essa é a derivada, certo? Derivada disso aqui, né? Vai dar isso aqui, certo? É fácil ver isso, né? E aí, quando você fizer isso, ó, você vai ter que isso aqui que a gente estava fazendo ali, que era o menos d ds de f de s, que é isso que a gente está calculando, vai dar integral de 0 menos até mais. Esse menos com menos aqui vai dar mais, vai dar tf de t elevado a menos st dt. Vocês concordam comigo, né, que isso aqui é como se fosse uma nova função, um g de t, certo? É um t vezes f de t. Então isso aqui é como se fosse a transformada de quem? Isso aqui é como se fosse a transformada de Laplace de g de t. Ué, a definição. A transformada de Laplace de g de t não é g de t elevado a menos st dt? Então isso aqui, ó, é a transformada de Laplace de t f de t. Acabei de demonstrar, né? Isso aqui é o menos d ds de f de s. Isso aqui é interessante. Vocês vão ver que, por exemplo, vamos supor que eu tenha que descobrir qual é a transformada de Laplace. Eu conheço de u de t, não conheço? Quanto é que é? A gente já usou aqui várias vezes. Quanto é que é? 1 sobre s. Quanto é a transformada de Laplace de t vezes u de t? Vai ser d menos d ds de quem? De 1 sobre s. Quanto é que dá isso? 1 sobre s ao quadrado. Concordam comigo? Não é derivada de s elevado a menos 1 vezes menos 1? Vezes menos 1, porque tem esse menos aqui, né? Não é isso? Derivada de s elevado a menos 1 é menos 1 que multiplica s elevado a menos 1 a menos 2. Então dá menos 1 sobre s ao quadrado. Mas tem esse menos aqui, fica 1 sobre s ao quadrado. Certo? Ok? Legal? Sim ou não? Tranquilo. Então tá, ó. E você pode usar, inclusive, ó. Deixa eu ver se está aqui na tabelona. Ó, não está aqui na tabelona, não. Dá para você fazer um t elevado a n, se você quiser. Tá? Vai dar n fatorial sobre s elevado a n. Caramba, n fatorial? Porque olha só, se você pegar agora e fizer, ó, transformada de Laplace de t vezes t u de t, não vai ser menos d ds de s a menos 2? Concordam comigo? Não vai ser menos d ds de s a menos 2? O que é isso aqui? Isso aqui não vai ser 2 vezes 1 sobre s ao cubo? Não é? Certo? Sim ou não? Então vai ser 2 sobre s ao cubo. Continua com t aqui. L de t vezes... Aqui agora quem é esse cara? Não é t ao quadrado? Não é t ao quadrado? Aqui vai ser t vezes t ao quadrado de t. Vai ser menos d ds de quem? De 2s ao cubo. E vai dar quanto? Vai ser menos 3 vezes 2 sobre s ao quarta. Então, olha o que está acontecendo. Quando eu chegar, eu posso chegar nessa propriedade aqui, ó, facilmente. T elevado a n, u de t, é igual a menos dds de quem? Desculpa, menos dds, não vou fazer isso. Eu já vou colocar direto o valor. Vai ser n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma propriedade que eu acabei de mostrar, né? Usando a indução finita, digamos assim, né? Que é mais genérica.
Você pode usar, por exemplo, n igual a 1, vai dar 1 sobre s ao quadrado. Se você usar n igual a 2, vai dar 2 sobre s ao cubo. Se você usar n igual a 3, vai dar 3 fatorial, que é 6 sobre s à quarta. E assim por diante, tá? A gente não vai demonstrar isso agora. Vou deixar para a aula que vem, que é a propriedade do teorema do valor inicial e teorema do valor final, tá? Esses são bem úteis. Mas eu agora vou fazer o seguinte. Vou fazer 2 exemplos aqui para a gente ver como é que a gente pode usar transformada de Laplace para resolver problemas, né, que são mais complicados. O primeiro que eu vou usar, já vou usar logo a propriedade da convolução. Como assim? Vamos supor que eu peça para vocês fazerem o seguinte, né? Determine, né, a convolução dos seguintes sinais. Dos seguintes sinais. Tô nem vendo ali. Eu tô ceguinho aqui. Então vou colocar 2 sinais aqui, tá? Então vou pegar um sinal aqui, ó. Notem, eu até podia usar aqui, ó, sinais deslocados, etc. Mas não vou complicar tanto a nossa vida. Eu vou pegar aqui um sinal aqui, x de t, que é dado por isso aqui. Um, 0, 1, e vou pegar um outro sinal aqui, que é um y de t, 1, 2, é meu y de t. Então, ó, esse aqui é um caso, aquele caso mais, digamos, completo que a gente tinha, certo? Que era o caso em que você tinha 2 sinais, né, começando em 0 e de comprimentos diferentes lá, certo? Se ele não estivesse começando em 0, aí teria um deslocamento, que no caso transformado de Laplace também poderia ser usado. Deslocamento eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive, que a gente vai usar aqui. Como é que a gente vai fazer transformado de Laplace isso aqui? Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever x de t. Vocês concordam comigo que é isso aqui? X de t é igual a u de t menos u de t menos 1? Sim ou não? Sim. E quem é y de t? Quem é? Isso, u de t menos u de t menos 2. Certo? Eu sei o seguinte. Se eu quiser conhecer a transformada, a convolução de x de t do t, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a transformada da convolução de x de t u de t, y de t, que vai ser o quê? Vai ser a transformada de x de t vezes a transformada de y de t. Também podia escrever isso aqui como x de s, y de s, tá? Ok? Às vezes eu não falo transformada de, eu falo x de s, y de s, tá? E aí, quem é x de s? Não é a transformada de x de t? Quem é x de t? Não é a transformada de u de t menos u de t menos 1? Não é? Ok. Mas quem é a transformada de u de t menos u de t menos 1? Não é a transformada de u de t menos a transformada de u de t menos 1? Mas quem é a transformada de u de t? Não é 1 sobre s? E quem é a transformada de u de t menos 1? Não é 1 sobre s que multiplica e elevado a menos s? Opa, não sei. É sim, galera, né? A gente já viu que uma das propriedades é essa aqui, ó, né? Se você tem um deslocamento t menos a,
1 é elevado a menos S, certo? Ok? Então, ó. E quem é a transformada de y de t? Que é o y de S. Transformada de u de t menos u de t menos 2, não é isso? Quanto é que vai dar isso? Certo? Não é isso? Legal? Beleza. Vou multiplicar as transformadas agora. X de S vezes y de S vai ser o quê? Vai ser 1 sobre S, que multiplica 1 menos E elevado a menos S, que multiplica 1 sobre S, que multiplica 1 menos E elevado a menos 2S. Coloquei aqui uns parênteses, uns colchetes, mas tá tranquilo, tá? Certo? Isso vai dar quanto? Vai dar 1 sobre S ao quadrado, que multiplica 1 menos E elevado a menos S, 1 menos E elevado a menos 2S. Tudo bem? Quanto é que vai dar isso? 1 sobre S ao quadrado, que multiplica 1 menos E elevado a menos S, certo? Depois, o que? E elevado, aí depois, 1 menos E elevado a menos 2, até vou fazer distributivo aqui, para ficar mais fácil. E elevado a menos 2S, depois, menos E elevado a menos S, mais E elevado a menos 3S. Eu multipliquei essas duas coisas aqui. Eu fiz, ó, peguei esse cara aqui, multipliquei por esse, depois peguei esse cara aqui, multipliquei por esse, certo? E aí, ó, o vermelho deu isso e o verde deu isso. Ok? Legal? Agora, pessoal, o que eu quero? Não é a convolução? Não é a convolução? Vai ser a transformada inversa de x de S, y de S. Ou seja, vai ser a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado menos 1 sobre S ao quadrado elevado a menos S menos 1 sobre S ao quadrado elevado a menos 2S mais 1 sobre S ao quadrado elevado a menos 3S. Todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando? É isso aqui, não é? Tá. Qual é a transformada inversa disso? Olha, a transformada inversa disso aqui, peraí, é T vezes U de T. A gente acabou de mostrar. Transformada inversa, né, de 1 sobre... Que é transformada de T, U de T era 1 sobre S ao quadrado. Eu acabei de demonstrar isso. Quem vai ser a transformada inversa disso aqui? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. É T U de T. Aqui é 1 sobre S ao quadrado. Calma. Eu vou agora usar outra propriedade. Ó. Usei essa aqui, ó. Transformada de T1 sobre T, que eu acabei de mostrar. 1 sobre S ao quadrado. Certo? Agora, olha só. Agora eu vou usar outra propriedade. Essa propriedade aqui, ó. Eu já sei que isso aqui, a transformada inversa vai ser T U de T. Porém, quando T vai ser igual a quanto? A gente mostrou isso na aula passada. Quando T é igual a T menos A. No caso aqui, quando T é igual a T menos 1. A transformada inversa disso aqui vai ser quem? Vai ser T U de T quando T é igual a T menos 2. E a transformada inversa disso aqui vai ser quanto? Vai ser T U de T quando T é igual a T menos 3. Então isso aqui, ó, já vou fazer. Isso vai dar T U de T menos T menos 1, U de T menos 1, menos T menos 2, U de
t menos 2 mais t menos 3, u de t menos 3. Vamos desenhar isso para ver se... Já podia estar assim. Já podia estar assim, tá? Mas vamos desenhar isso? Como é que desenha isso? Vamos lá, vou desenhar. Usar aqui a vantagem de ter um... Olha só, vamos começar desenhando isso aqui. Quem é teu de T? Teu de T, vocês concordam que vai ser essa reta aqui, ó? Não é o teu de T? É o teu de T. Concordam comigo? Legal. Quem é menos T menos 1, U de T menos 1? T menos 1, U de T menos 1 é um cara que vai começar aqui. Que vai começar em 1. Por quê? Isso aqui eu vou escrever, ó. Isso aqui é T, U de T. Quem é T menos 1, U de T menos 1? Ó. Olha só. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Você concorda? Vou desenhar aqui. Ó, vou desenhar aqui. Vocês concordam que T menos 1, U de T menos 1 é uma reta que começa aqui, ó. Só que não é essa reta. Aqui seria o T menos... Ah, não, desculpa. T menos 1 de T menos 1 é justamente isso aqui. Não é? T menos 1. A inclinação é T menos 1, então passa em T, né? Inclinação 45 graus e passa em menos 1. Só que você não quer isso, você quer o menos isso. Concorda comigo que é o menos isso que você quer? Não é o menos isso? Então tem que inverter. Eu vou apagar isso aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que é importante. Espera aí. Agora, deixa eu fazer um cara aqui. E eu vou vir para cá. Quem é esse cara aqui? Então vamos lá. Notem que aí, ó, como é menos T menos 1, é como se fosse menos T mais 1, concorda comigo? Então ele vai ter que cortar aqui. Se ele fosse cortar aqui, ele cortaria onde, hein? 1. Ele não corta, porque é multiplicado por U de T menos 1, então é zerado. Então isso aqui quem é? Isso aqui é menos T menos 1, U de T menos 1. Tá? E agora tem o outro cara. Quem é o outro cara? O outro cara é T menos 2, U de T menos 2, certo? Então vamos lá, ó. T menos 1, T U de T, menos T menos 1, U de T menos 1, menos T menos 2, U de T menos 2. Bom, acabei de mostrar isso para 1, né? Então para 2 vai ficar o quê? Consigo fazer aqui. Concordam que para 2 vai ser isso aqui? Concordam que isso aqui vai ser o quê? Menos T menos 2, U de T menos 2. E finalmente, né? E finalmente, calma que eu ainda não terminei não, galera. Deixa eu só mostrar aqui, eu estou só fazendo o desenho de cada função, tá? Agora eu vou pegar e vou fazer a última função, que é essa aqui, ó.
Só que essa aqui é somando. Então, olha só, essa aqui é somando. Então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o t menos 3 mais, né, o de t menos 3. Porra, Abel, agora tem que fazer o quê? Tem que somar isso tudo, não tem que somar isso tudo? Então a gente vai somar, ó, o que eu vou fazer aqui? Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou dividir em partes. Primeira parte. Segunda parte. Terceira parte. Olha só, presta atenção. Olha aqui. Como é que vai ser a função na primeira parte? Presta atenção. Somando todo mundo na primeira parte. Parte 1, não, são 4 partes. 2, 3 e 4. Como é que vai ser a função na primeira parte? Só tem o vermelho, concorda comigo? Só tem o vermelho? Não é só o vermelho? Tá. Então vai ser o que, ó? Presta atenção. Vai ser isso aqui, ó. Assim. Então vai ser só aqui. Certo? Não é? Estou pegando a primeira parte. A segunda parte é o vermelho mais o azul, concordam? Na segunda parte é o vermelho mais o azul? Só vocês olharem. Vermelho mais azul, vocês concordam que vai dar isso aqui, ó? Vermelho mais azul vai dar isso aqui. Por quê? Olha lá. 1 mais 0 dá 1. 2 mais menos 1 dá 1. Peguei 2 pontos, certo? Os dois extremos. Depois vai ser o vermelho mais o verde mais o azul. Só que o azul e o verde são para baixo, certo? O vermelho mais o azul a gente já sabe que vai dar uma constante. Não vai dar uma constante? Não é isso aqui, ó? O vermelho mais o azul não é isso aqui? Não é o que eu acabei de fazer antes? Não é isso aqui? Se eu continuasse, ele não continuaria para cá? Não é isso? Mas eu tenho que tirar o verde agora, não tenho que tirar o verde? Então o que vai acontecer? Ele vai vir para cá. E note que ele continuaria indo para baixo. Porque é vermelho, azul e verde. Vermelho, azul e verde, não é? Só que agora eu tenho o preto. Estão vendo o preto agora para subir? Então ele vai anular esse cara. E essa vai ser a soma. Tá? E essa vai ser a soma. Certo? Pô, igualzinho que a gente tinha encontrado quando a gente fez a convolução. Estão vendo? Só que a gente escreveu de uma maneira diferente. Tá legal? Se você desenhar, vocês iam ter dificuldade. Vocês não estão acostumados a fazer essas somas aqui. Mas eu acabei de demonstrar que dá a mesma coisa. Tá ok? Lembra que dava quando você tem... Se desse 2 de mesmo tamanho, dava um triângulo. E se desse 2 de tamanho diferente, dava um trapézio. Foi exatamente o trapézio que eu encontrei. Isso aqui, ó, só para lembrar, isso aqui é essa parte aqui, ó, né? É a certo? Ok? São mais 3, são mais 3. Entendeu? Eu estou cada vez somando mais. E na faixa 4 eu sou mais 4. Entendeu? Porque dá 0 na faixa 4. Pensa bem como é que faz sentido. Ó, olha só, você estava com um cara subindo, não é? Na primeira faixa. Aí na faixa 2, você tinha um cara subindo e descendo, então ele fica reto. Que é a mesma inclinação. Tá vendo? Você estava assim, aí você somou um cara com a mesma inclinação para baixo, então ele ficou assim, não é? Ele continuaria assim, porque ele está somando os dois, não tá? A partir da terceira eu tenho que somar mais um cara para baixo. Concorda? Então vai ficar assim, assim, e se não tivesse o preto, ele continuaria... Opa! Menos mal que não sou eu dali, né? E se não tivesse aquele pretinho ali, o que ia acontecer? Ele ia ficar o tempo todo para baixo, concorda? Mas na faixa 4 o preto sobe, entendeu? Então, entendeu como é que ficou? Né? É assim que faz. Na verdade, quando você soma U's de T's, etc., você sobe degraus, digamos assim, né? Você vai subindo, você vai somando e vai diminuindo se estiver diminuindo, né? Você vai descendo.
né? Então, por exemplo, é a mesma coisa se você quiser somar os U de T's, por exemplo, ó. Quem é esse cara aqui, ó? Se você tivesse que falar quem é esse cara aqui, eu vou desenhar aqui, ó, só para rapidinho, ó. Se eu tivesse feito assim, ó. Ó, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 5, e aí tudo bem. Olha só, esse cara vai ser U de T, aí depois, ó, mais U de T menos 1, depois menos U de T menos 2, depois menos U de T menos 3, tá dando para entender o que eu estou fazendo aqui? Ele vai, se você quisesse fazer isso aqui, ó, U de T, mais U de T menos 1, menos U de T menos 2, menos U de T menos 3, entendeu? Menos U de T menos 4. Aí agora ele sobe 3 degraus, né? Mais 3 U de T menos 5, e aí continua. Se você for fazer esse gráfico, é exatamente o que eu acabei de desenhar. Tá certo? Esse X de T aqui, ó. Eu agora fiz a mesma coisa, só que em vez de subir tipo um degrau, né, eu estava subindo retas, né? T, depois menos T, entendeu? E assim por diante, tá? Ficou entendido? Tá? Agora a gente vai usar uma aplicação legal. Como assim uma aplicação legal? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Vamos pegar aqui. Já acabou? Já acabou. Deixa eu colocar mais páginas. Detalhe, pessoal, na aula que vem, provavelmente a gente vai, ou na aula que vem, na primeira aula da semana que vem, a gente vai terminar a teoria, tá? Falta só falar do teorema do valor inicial e teorema do valor final e falar da transformada inversa. Por enquanto eu estou fazendo transformada inversa no que dá. Acabei de fazer uma aqui, certo? Mas usei só o S ao quadrado, que foi aqui no caso a transformada que eu acabei de fazer, certo? Mas a gente sabe que nem sempre, né, a gente vai ter essa facilidade do S ao quadrado que a gente nem encontrou aqui, certo? Então agora eu vou mostrar aqui o que interessa pra gente aqui, né? Uma das coisas que mais interessa na transformada de Laplace. Acabei de fazer um exemplo aqui legal, fazer a convolução. Acabei de fazer uma convolução sem usar nenhuma técnica de convolução. Simplesmente fiz a transformada de Laplace, fiz a transformada de Laplace inversa. Certo? Ok? Agora eu vou pegar aqui, ó, presta atenção, e vou mostrar uma aplicação bem legal, tá? Pegar a aplicação da transformada de Laplace em circuitos elétricos, tá? Como assim em circuitos elétricos? Deixa eu buscar esse cara aqui. Vocês vão entender já já. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui. Olha só. Isso aqui, basicamente, é você escrever as equações que relacionam os componentes elétricos, né, no domínio do tempo. Então, qual é a equação que nós temos e que relaciona, né, o nosso resistor, né, com a corrente, a tensão e a corrente no resistor? Essa aqui, V igual V de T igual a RI de T. Certo? Ok? Se eu aplicar transformada de Laplace nessa equação, o que vai acontecer? O V de T vai virar um V de S, certo? O V de T vai virar um V de S, né? O I de T vai virar um I de S, né? E nesse caso continua V de S igual a R de S, porque R é uma constante, concordam comigo? R é uma constante. Legal?
Não é isso? Ok. Isso para o resistor. Agora vamos pegar o capacitor. No capacitor você tem aqui o V de T, você tem aqui o I de T e você tem aqui o capacitor. Quando você aplicar, né, as equações, a equação que você tem do capacitor, você sabe que é essa aqui, ó. I de C igual a C dV de T dt, certo? No indutor, qual é? No indutor, V de L igual a DIL de T, DIL de T dt, não é isso? Não é? É isso aí, certo? Bom, você tem uma equação aqui que é uma equação na derivada, você pode usá-la sem problemas, você pode usar essa equação na derivada sem problemas, né? E aí o que acontece? Vocês concordam comigo que se eu uso essa equação na derivada, eu tenho, né, se eu aplico agora a transformada de Laplace desse lado aqui para o nosso capacitor, né, eu vou ter, né, isso aqui, ué, como assim? Ué, vamos lá, vou aplicar transformada de Laplace de I de T, né, vai ser transformado de Laplace de C dV de T dt, certo? Não é? Transformada de Laplace de I de T, I de S. Transformada de Laplace de C dV de T dt, não sei, eu sei. Olha aqui. Propriedade, está aqui, ó. Não é? dF de T dt, dV de T dt, não é? Não é isso aqui que eu vou usar? Não é? Quem é? dV, aqui, isso aqui não é uma constante? Então isso aqui vai ser C vezes a transformada de Laplace de dV de T dt. Isso aqui vai ser C vezes quem? V de S. Desculpa. V de S não. SV de S menos V de 0 menos. Sim ou não? Estou usando a equação. Então, I de S igual SC vezes V de S menos C V de 0 menos. Certo? Não é? Olha só. Se você fosse montar, né, digamos, ó, se o IDS é esse cara aqui, ó, você concorda que o IDS vai ser o IDS mais o C, mais uma fonte constante aqui, que é CV de 0, vai dar a corrente que está passando aqui? Vocês concordam que seria isso? Essa corrente, quanto é que ela vale? CV de 0. É uma fonte que você acabou de criar, constante, certo? Não é a fonte controlada, é uma fonte constante. Por quê? V de 0 é um valor constante, C é um valor constante. Isso vai dar o quê? Vai dar essa corrente aqui. Pensando como se isso aqui fosse um resistor, você concorda que isso aqui é como se fosse, se isso aqui é uma corrente, isso aqui vai ser o V de S sobre o resistor? Sobre 1 sobre SC? Concorda? V sobre R, não é? Então, olha só, 1 sobre SC, isso dividido por isso, não é a mesma coisa que multiplicar isso aqui, não é igual a SC V de S? Então essa equação aqui do I de S é como se fosse isso, como se fosse uma corrente chegando aqui. Na verdade, quando você trabalha em Laplace, esse 1 sobre SC que aparece ali é como se fosse um resistor, que ele é a relação entre a tensão e a corrente. Só que não é um resistor qualquer, é um resistor que depende de S
porque tem Laplace, e depende do C também, do capacitor, porque ele não é um resistor, ele é um capacitor. Só que o capacitor é como se funciona como se fosse um resistor dessa forma, tá? Né? Isso se eu estiver usando essa equação. Se eu usar outra equação, que outra equação é essa? Eu posso usar essa outra equação aqui, galera, olha aqui, ó. Essa outra equação é uma equação integral. Como assim uma equação integral? Uma equação integral tem a ver com a integral. Se eu tenho uma derivada e não posso integrar os dois lados, não posso fazer isso? Não posso integrar os dois lados? Certo? Então, se eu integrar os dois lados, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter V de t, né? Igual 1 sobre c, integral de 0 a t, mais um V de 0. Por que integral de 0 a t? Porque eu simplesmente peguei, né, a integral de menos infinito até 0 e chamei de V de 0, certo? E a integral de 0 a t de t dt, né, é a equação que relaciona a tensão e a corrente no capacitor. Eu não vou explicar isso aqui vocês viram isso em circuitos elétricos, certo? Se eu aplicar a transformada de Laplace aqui, não vai aparecer 1 sobre S. Por que vai aparecer 1 sobre S? Porque tem o IS sobre S, certo? A transformada integral não é a função dividida por S, tá certo? E aí então dá IS sobre S. O V0, né? Se eu estou aplicando a transformada de Laplace de V0, que é uma constante, é a constante sobre S, porque o V0 não é o U de T, não é V0 vezes U de T, não é a partir de U de T. Se eu fizer a transformada de Laplace, aquilo ali não é 1 de T, que é 1 sobre S, vezes o V0, que é uma constante, então dá 1 sobre S. Então tem essa outra fórmula aqui, ó, tá vendo? Essa outra fórmula aqui é a que você pode usar, e cada uma dessas fórmulas, ó, essa fórmula aqui, ela chega nesse circuito. Essa fórmula aqui chega nesse circuito. Vocês podem substituir o circuito, então, né, que é o que eu vou fazer agora, usando o quê? Usando o modelo, digamos assim, em Laplace, no domínio S, que a gente chama aqui de domínio S, do capacitor. Então, o capacitor no domínio S, você substitui por isso aqui, ó. Se você estiver trabalhando com um modelo de série, digamos assim, ou com esse cara aqui, se eu estiver trabalhando com um modelo em paralelo, tá certo? Ok? Da mesma forma, aqui não vou explicar o indutor, mas o raciocínio é exatamente igual, tá? Olha só, no caso do indutor, ó, o que eu vou ter é justamente, né, se eu quiser fazer o modelo em paralelo, você vai ter esse cara aqui, ó, isso aqui você substitui por isso aqui, né? Isso aqui você tem dessa equação, ou substitui por isso aqui. Isso aqui você tem dessa equação. Não entendi nada. Vou fazer um exemplo que vocês vão entender fácil. Como assim um exemplo? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, a gente vai terminar a nossa aula com esse exemplo. Vou pegar, por exemplo, um circuito RLC aqui, um circuito de segunda ordem, tá? Esse circuito aqui, vocês já viram lá. Ah, é um RLC série. Então a gente tem que usar isso, isso e aquilo, né? Ah, não, deixa eu fazer um diferente. Peraí, deixa eu pegar um que eu usei na aula passada. Peraí que eu vou usar um que eu usei na aula passada. É melhor. Vocês vão entender por que é melhor. Esse aqui, ó. Ok, copiar. Vocês vão entender porque esse aqui é melhor. Podia usar aquele ali, mas vou usar esse aqui. Colar. Olha só. Deixa eu explicar isso aqui. Estão vendo que tem aqui um circuito RLC também? Ele quer saber quem é V0 de T. Ele quer saber, nesse caso aqui, no problema, quem é V0 de T. Notem, esse é um caso que vocês já viram lá em circuitos, que é o quê? É calcular a tensão num resistor de um circuito RLC de segunda ordem, onde você tem um C e um RL. Aí vocês decoraram como é que fazia isso, usando lá os casos que existem, certo? O problema é que nem sempre, se você botar 2 capacitores, já quebra a cabeça de vocês. Colocarem 2 indutores, ainda mais se não tiverem dois capacitores em paralelo, facinho, só colocar um capacitor equivalente. E 2 capacitores em série, né?
também você tem como fazer. Mas se você tiver um capacitor aqui, não é nem sério nem paralelo. Complica, não complica? Pois é. Primeira coisa, lá em circuitos RLC não aparecia isso aqui, ó. Mas eu vou fazer o mesmo problema aparecendo isso aí. Vocês concordam que esse circuito é exatamente igual a esse que eu vou desenhar aqui? Ih, ficou feio. Concordam que é o mesmo circuito? Vê se não é o mesmo circuito. 2 UDT amperes é uma fonte de 2 amperes que estava desconectada em T negativo. Concordam comigo? Em T igual a 0 ela é conectada. Não é isso? É exatamente isso. Tá? Mas, notem, você pode escrever de outra maneira, tá? Quando eu passar isso aqui para Laplace, o que vai acontecer? Essa fonte aqui, que era de 2 U de T, vai ser uma fonte de 2 sobre S. Concordam? Hein, pessoal? A fonte não era 2 U de T? A transformada de U de T não é 1 sobre S? Não é 1 sobre S? Transformada de 2 U de T é 2 sobre S. A transformada do capacitor, olha só. Como é que eu transformo o capacitor? Vou usar essa aqui, ó. Vou usar isso aqui. Ó, vou usar isso aqui. Presta atenção. É 1 sobre SC e uma fonte de V0 sobre S. Presta atenção, quem é V0? É a tensão no capacitor no instante T igual a 0. Existia fonte nesse circuito aí em T menor do que 0? Então em T igual a 0, qual é a tensão no capacitor? Já posso escrever até aqui, ó. Posso escrever que V no capacitor igual a 0. E qual era a corrente no indutor? Tudo isso era igual a 0. Então quando eu for substituir o capacitor, eu só preciso colocar 1 sobre SC. A fonte não existe. Olha lá, não tem uma fonte ali? Está no amarelo. Não tem uma fonte aqui? Ó, eu vou tirar a fonte. Tá certo? Eu vou tirar a fonte não existe. Legal? Então, vai ficar 1 sobre SC. Ó, vai ficar assim, ó. Só que aqui agora, ó, presta atenção. Eu vou desenhar assim. Eu vou desenhar assim, porque isso aqui é um resistor, entre aspas, tá? Só que ele vale 1 sobre S vezes 0,2, certo? 1 sobre SC. O indutor, ó, também, eu vou usar esse cara aqui, ó. Tem uma fonte ali, I0, mas a fonte ali não vai existir, porque não tem corrente I0. Então é só colocar SL, tá certo? Só colocar SL. Então aqui eu vou colocar, ó, S vezes 1. E o resistor? Resistor não coloca nada, é só colocar o quê? 4. Pessoal, presta atenção. Isso aqui
é a corrente que ele quer encontrar, só que agora é V0 de S, certo? Cara, agora virou um circuito com 3 resistores e uma fonte contínua de corrente, certo? Isso aqui é um divisor de corrente, concordam comigo que isso aqui é um divisor de corrente? Não é? Aqui vai ter uma corrente que eu vou chamar de 1 de S, que ela depende do 2S, concordam comigo? Só que no divisor de corrente, vocês lembram? O I1 de S é igual a outra resistência, o R2 sobre o R1 mais R2, que multiplica o I, certo? Legal? Quanto é que é o I1 de S então? R2, entre aspas, é, na verdade aqui ó, 2 sobre 10, vai dar 10 sobre S, sobre 2S, 5 sobre S, exatamente 5 sobre S. Então isso aqui vai ser, ó, deixa eu colocar aqui só para lembrar que isso aqui é 5 sobre S. Isso aqui é S. Então, quem vai ser o R2? 5 sobre S sobre R1 mais R2. S, desculpe, 5 sobre S. Cego. Tem que botar uma coisa aqui. 5 sobre S mais a resistência aqui, ó. Certo? Ih, rapaz, ele fez um coração. Olha só, a resistência aqui. A resistência aqui, quanto é que é? É 4 mais S. Concorda com que é 4 mais S? Não é isso? Não é resistência em série? 4 mais S, que multiplica I de S. Que é igual a quem? Ó, vou colocar aqui, vai ser 5 sobre S sobre 5 sobre S mais 4 mais S vezes S sobre S vezes o I de S, que é 2 sobre S. Certo? Não é isso? Ó, por que eu coloquei 4 mais S sobre S? Para poder cortar esses S daqui. Legal? E agora eu vou ter que o I1 de S é igual a 2 vezes 5 dá 10. Certo? Não é isso? E aqui vai dar quem? Vai dar S que multiplica isso tudo aqui, né? Que é S que multiplica S ao quadrado mais 4S mais 5. Certo? Legal? O que vai acontecer aqui? Esse é o I1 de S. Quem é o meu V de S? V0 de S. É o I1 de S vezes 4. Olha só, um resistor, né? Não é? V igual a RI. Não é V igual a RI? Então agora dá 4 I1 de S. Vai dar quanto isso aqui? Isso aqui vai dar 40 sobre quanto? Sobre S, que multiplica S2 mais 4S mais 5. Pronto, vocês já resolveram o problema. Não resolvi não. Não, realmente. Você já encontrou quem? Olha só, na prova vai ter um problema assim. Ele vai valer, vai ter um problema assim. Não igual a esse, mas vai ter um problema assim. Tá? É claro que vai ter um problema assim. Isso aqui é transformar de Laplace, você tem que saber usar isso para resolver seus problemas. Certo? Na verdade, vai ser um problema um pouquinho mais difícil. Por que vai ser um problema mais difícil? Não é que seja mais difícil em termos de... Esse aqui é difícil. Vou explicar porque esse aqui é difícil. Quando você for fazer a transformada inversa disso, você já sabe que isso aqui vai dar o seguinte, vai dar um A sobre S. Só que aqui vai dar o seguinte, vai dar um BS mais C sobre S2 mais 4S mais 5. A transformada inversa disso é fácil, é AU de T. Concorda que é AU de T? É AU de T. Agora a transformada inversa disso vai ser um K elevado a menos um alfa T cosseno de ômega T mais um teta. Isso tudo, esse ômega, esse teta,
esse K e esse alfa, vocês vão encontrar através desse B, desse C, desse E4 aqui e desse 5 através de fórmulas, certo? O B e o C vocês vão ter que calcular através de expansão em frações parciais. O 4 e o 5 já estão dados. Legal? Com o 4 e o 5 vocês determinam tudo isso aqui. 4, 5, B e o S, você determina todos esses caras que estão aqui. Deixa eu explicar. Na prova, eu vou colocar um exercício que vocês não conseguem fazer usando o método que vocês aprenderam de circuitos de segunda ordem. E aí vocês vão ver como o Laplace resolve. Como assim? Era só eu ter colocado, por exemplo, ó, um indutor aqui. Vocês já iam se enrolar demais com o circuito de segunda ordem. Entendeu? Vocês teriam que fazer um Thevenin. Puta! Um Thevenin com indutor. Dá um trabalhão tremendo. Tá? Então, na prova talvez caia. Eu não estou falando, vai cair isso aqui, eu nem sei. Eu vou pegar um de vocês para fazer com o Laplace. Vai ser fácil, mas para fazer com os circuitos de primeira e segunda ordem, vocês não conseguem fazer, tá? Porque esse é o problema de você trabalhar com circuitos de primeira e segunda ordem. É simplesmente, você tem que encaixar no problema que vocês viram lá, num RLC, num LRC, né? Entendeu o que eu estou falando? Ou um LRC, ou um CRL, entendeu o que é o que tem aqui, né? Tá ok? Então, não é para fazer usando circuitos de primeira e segunda ordem. Até porque eu não vou nem dar, digamos, o método. Né? Vocês teriam que lembrar e isso aí não é tão fácil. Tá? Não vai dar para fazer. Tá? Ou se tentar fazer, vai dar muito trabalho. Certo? Mas entenderam como é que eu vou resolver o problema? Primeiro eu resolvo. Então, essa questão vai ter 2 pontos. Se você chegou até aqui, você ganhou 1 ponto. Se você... Não, senhor, porque o que dá mais trabalho é fazer a inversa. Exatamente. O que dá mais trabalho é fazer a inversa. Em termos de cálculo. Por quê? Você tem que fazer expansão em frações parciais, etc. Tá? E aí depois você vai ganhar mais 1 ponto se você chegar nessa outra resposta que está aqui. Tá certo? Ok? Vai cair um circuito com certeza. Que vai cair mais? Vai cair mais algum... Tipo, pode cair uma convolução? Pode cair uma convolução. Lembrando o seguinte... E quando você está resolvendo um circuito, você está fazendo uma convolução. Tá? Não, vai ter exemplos de circuitos, tá? Mas eu vou fazer em sala, já fiz um aqui. Só não terminei. Certo? Não terminei nem porque eu não podia terminar. Eu não podia terminar. Por que você não podia terminar? Porque eu não expliquei ainda como é que faz transformada inversa. Né? Não que eu não podia terminar. Tá, ó, essa parte aqui, ó, é relativamente fácil, aqui não é um A assim, não é um A grande, né? Mas a parte lá do direito ali é mais complicada, tá certo? Ok? Então tá certo, galera. Terminamos hoje, na aula que vem a gente continua, a gente vai falar sobre o teorema do valor inicial e final, que vai cair na prova, tá? É super utilizado em sistemas de controle, vocês vão precisar disso em sistemas de controle. E eu vou falar também da transformada inversa, que é o que está faltando, tá legal? Aí a gente vai ter tudo pronto para poder começar a fazer os problemas. Ficou, então, fechado aqui. Tá ok?